Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês, lindonas? Mães intercessoras, que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Nós tivemos o nosso primeiro encontro das mães intercessoras ontem e foi uma bênção. Como foi maravilhoso ver ali mães reunidas em um só propósito: orar pelos filhos. Filhos biológicos, filhos do coração, filhos de oração, filhos que muitas vezes nós nem conhecemos pessoalmente, mas oramos por eles. E nós estamos em um propósito de 21 dias de oração e jejum de Daniel. E hoje nós estamos no 10º dia. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor falou ao nosso coração ontem no encontro das mães intercessoras. Como não deu para gravar a ministração, eu até levei a câmera, né? Mas estava tão bom a nossa conversa, a nossa meditação na palavra, oramos juntas, que eu até esqueci de ligar a câmera. Então hoje eu quero falar com vocês que não puderam estar conosco. Eu quero falar ao seu coração a palavra que o Senhor falou ao nosso coração ontem. A palavra está registrada no livro de Juízes, capítulo 5. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 12. Mas eu vou ler aqui somente o versículo 7, que é o versículo chave desse texto e dessa reflexão de hoje, que diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. A palavra do Senhor, ela conta no livro de Juízes que o livro de Juízes, ele retrata um período muito difícil da nação de Israel. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás na história. Quando o povo de Israel sai do Egito, conduzido por Moisés, ele treina, ele instrui Josué para dar continuidade ao seu trabalho. Mas Josué, infelizmente, não segue o exemplo do seu líder. Josué não treina ninguém, um líder, um substituto para ele, quando o Senhor o recolhesse. E Israel entra num período muito difícil, onde cada um faz o que quer, os sacerdotes se corrompem, o povo começa a adorar imagens a outros deuses. Enfim, a nação de Israel, ela se corrompe, ela se contamina e, como diz o ditado, não é, popular que nós sabemos aí, era cada um por si, Deus por todos. Deus de tempos em tempos, então, ele levantava pessoas com disponibilidade para liderar. Sansão foi um desses que o Senhor deu a sua mãe, uma mulher que era estéril, já ministrei sobre ela aqui no devocional. Mas Sansão, infelizmente, ele sai fora do propósito que o Senhor havia planejado para ele, e Israel fica por muito tempo sem líder. Eles levantavam líderes e tomavam conta, reunia o povo, trazia o povo à adoração, mas logo esse líder saía e o povo se corrompia novamente. Aqui no capítulo 5, nós lemos um episódio fantástico na história de Israel, onde uma mulher se levanta. E se você ler no capítulo 4, diz que Débora, ela era profetisa, ela era mulher de Lapidote. Lapidote provavelmente também era um profeta. E essa mulher, ela ajudava as pessoas, ela atendia, ela aconselhava, ela se tornou uma líder ali no meio de Israel. E o Senhor entrega para Débora algo para ela dizer para Baraque, que era o chefe do exército, dando para ele uma palavra que ele poderia ir sim lutar contra Císera e todo o seu exército, que era muito poderoso, que ele teria vitória, mas Baraque disse: não, se você não for comigo, eu não irei. E se você quiser saber da história, continue então aí lendo o capítulo 4, que conta essa história fantástica.
Aqui já no capítulo 5, nós lemos o cântico de Débora. E ela disse: eu me levantei como mãe em Israel. E é nesse ponto aqui que eu quero frisar para você, mãe. Não dá pra gente explicar muito, esmiuçar muita palavra, porque senão o devocional, o vídeo fica muito grande. Mas eu acredito que nós teremos oportunidades de fazer uma ministração como nós fizemos ontem no primeiro encontro das mães intercessoras. Débora, ela se levanta como mãe em Israel no meio de uma comunidade, uma nação que estava completamente corrompida, seus valores corrompidos, seus princípios, a religiosidade daquele povo estava tão corrompida, não é? A ponto deles colocarem deuses nos altares do Senhor. E hoje, o que nós vemos hoje? O retrato da nossa nação. Não está a mesma coisa? Uma nação que está politicamente corrompida, uma nação que, se falando de igreja, se falando de unidade do povo de Deus, quantos se corromperam, se venderam, quantos profetas se venderam, quantos sacerdotes se corromperam, quantas pessoas estão enganando outras, quantos mercenários da fé, quantas pessoas que se dizem e não são. E é nesse meio, é exatamente um cenário como este que nós temos na nossa nação, que a nação de Israel está vivendo. Quando Débora se levanta como mãe em Israel para interceder pelo povo, para aconselhar o povo, para ajudar o general de guerra, né, o chefe do exército de Israel, dando a ele uma palavra, um direcionamento. E é para isso que o Senhor hoje nos chama. O Senhor ele quer restaurar em nós a maternidade para que nós nos levantemos como mães intercessoras nessa nação. Mães intercessoras dentro das nossas casas, mães intercessoras pelos nossos filhos biológicos, mães intercessoras pelos nossos filhos do coração, pelos nossos filhos de oração. Que nós venhamos nos levantar nesta nação como mães que intercedem não só pelos nossos filhos dentro da nossa casa, mas que intercedem pelos jovens e adolescentes que estão perdidos nos vícios, no engano, no crime, na rebeldia, nas enfermidades, na opressão, no suicídio. Que nós nos levantemos como mães intercessoras nesta nação, esta nação que precisa ser sarada por Jesus. E esse é o convite do Espírito Santo para nós hoje. Que nós nos levantemos e assim como Débora, ela disse um pouquinho abaixo no texto, ela disse: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico ao Senhor. O Senhor nos chama para despertar. O Senhor nos chama para nos levantarmos nesta nação como mães que vão interceder. Mães que vão gerar filhos, filhos espirituais, filhos para o Senhor, filhos que serão bênção nessa nação. Eu creio, amadas, eu creio que nós vamos gerar filhos que serão bons políticos, políticos honestos, íntegros, justos, bons profissionais da saúde, bons profissionais da educação, bons profissionais do esportes, bons atores, bons músicos. Nós geraremos sim filhos que serão bênção nessa nação. Muitas vezes nós oramos para que o Senhor mude o cenário político, mude o cenário da vida profissional, da área da educação, da saúde, empresarial. Nós oramos para que o Senhor mude, mas o Senhor quer que nós geramos essa mudança. E nós vamos nos levantar. Nós já nos levantamos, já existe um exército de mulheres que oram. O Senhor tem dado projetos para muitas denominações. Tem aí o Desperta Débora, que é um projeto maravilhoso que já existe há mais de 20 anos. Tem o Mães que Oram, tem
o Mães Intercessoras, que é o projeto que o Senhor nos deu, e tantos outros aqui que eu não estou lembrando o nome. A nomenclatura, ela pode ser diferente, mas o propósito é o mesmo, é orar pelos filhos, é orar por essa juventude, orar por essas crianças que estão muitas vezes tão vulneráveis aos ataques de Satanás, que tenta destruir a infância, a inocência, que tem destruído tantos sonhos, tantos planos de bons cidadãos, de pessoas com perspectiva de vida melhor. Mas nós nos levantamos e o Senhor convida você, mulher, a ser hoje restaurada. Você, mãe, o Senhor te convida hoje a se levantar como uma mãe intercessora nesta nação. Assim como Débora se levantou como mãe em Israel, nós nos levantamos como mães intercessoras nesta nação. Este é o nosso lema, um lema de batalha, de guerra, a qual o Senhor tem nos dado estratégias. Então, que o Senhor Jesus ele continue trabalhando aí no seu coração, que o Espírito Santo te convença a se levantar, a se posicionar como mãe intercessora nesta nação. Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Se você gostou, compartilha com suas amigas mães, principalmente aquela que precisa se posicionar, se despertar como uma mãe intercessora. Compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, curte a nossa página no Facebook Mães Intercessoras, tá bom? E que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.